Show! Estamos ao vivo. Estamos ao vivo com mais um episódio do Empreendedorismo Visual. É, a gente extrai tudo que é necessário para você atingir sua renda extra de R$ 2 a R$ 5.000 no mês. Eu sou o Lucas Portela, sou a Luísa Diebold. E aí, gente? É isso. Somos da Céu Azul Facilitação. Estamos no nosso 20º episódio. Que Nossa, isso, celebrando hoje. é. Trouxe champanhe. E para comemorar esse dia aí que é muito importante, vamos falar sobre perfeccionismo e como isso pode impactar na sua renda extra de R$ 2 a R$ 5.000 no mês, né? Boa. Então, para começar, vamos falar sobre o que é ser perfeccionista, Lu. Bom, é bom esclarecer, né? Caso alguém não entenda. Bom, as pessoas que são perfeccionistas, né? Elas têm aí um ideal ilusório de qualidade ou até de performance mesmo, né? Delas mesmas e dos outros. E elas querem fazer assim tudo certo o tempo inteiro e não admitem erros. Então são pessoas também muito críticas consigo mesmas e também com os outros, né, por consequência. Então, acho que assim, em linhas gerais é um pouco isso. Perfeito. E o perfeccionismo, principalmente assim na área dos desenhos simples, né? Especialmente para quem quer fazer essa renda extra de R$ 2 a R$ 5.000. Tentando focar mais, né, no que a gente quer abordar, trazendo essa visão do perfeccionismo para a área, eu entendo que seja uma pessoa que ela acha que ela não pode trabalhar com os desenhos simples porque ela acha que não desenha tão bem. E aí aqui a gente está falando desenho simples quando a gente presta o serviço da facilitação visual, que é quando a gente escuta ou lê um texto, né, pega um conteúdo e faz um resumo visual, faz uma anotação visual disso. E aí essa pessoa, ela tem uma autocrítica muito grande e ela não se acha tão boa para trabalhar com isso, né? Ou então, pode ser uma pessoa perfeccionista dentro da área dos desenhos simples, pode ser também quando a pessoa acha que precisa aprender muita coisa antes de começar a trabalhar e a ganhar dinheiro com os desenhos simples. Outra possibilidade, né, é quando a pessoa acha que ela precisa chegar num determinado patamar e nessa visão de que tem um ideal ilusório, né? E aí ela, enfim, ela não para de se cobrar e ela acha que tem que chegar nesse patamar e aí a partir disso ela não consegue precificar e ganhar dinheiro com os desenhos simples, né? Trabalhar, né, com os desenhos simples. E eu acho que uma outra coisa que pode acontecer do perfeccionismo na área dos desenhos simples é quando a pessoa ela sente vergonha do seu trabalho. E aí, por ela sentir vergonha do seu trabalho, ela não divulga, ela não publica, ela não conta que ela está fazendo isso. E aí isso faz com que ela evite que os outros conheçam essa atividade profissional e evita também que ela faça vendas, né? Ou seja, ela não consegue ganhar dinheiro com os desenhos simples, né? Então, o perfeccionismo na área dos desenhos simples tem muito a ver com isso. A pessoa não achar que é tão boa, a pessoa achar que tem que aprender muita coisa para começar a ganhar dinheiro, ela tá com essa ilusão de um patamar específico que ela tem que chegar para começar a cobrar por esse trabalho, ela tem vergonha, não divulga, não vende, né? Então é um pouco isso que acaba acontecendo no perfeccionismo ou perfeccionismo na área dos desenhos simples. Muito bom. E as pessoas confundem o que significa isso, de ser perfeccionista. Sim, eu acho que as pessoas podem confundir aqui essa mensagem de achar que a gente está falando que não precisa evoluir no desenvolvimento profissional ou no seu desenvolvimento pessoal, né? Que é uma coisa que, assim, todo mundo tem que, né, melhorar. Todos nós temos coisas que precisamos aprimorar. Então, a gente tá sempre nessa busca de ser melhor e que eu acho que é saudável. Só que o problema é quando tu começa a colocar uma cobrança muito grande em ti mesmo dentro disso, né? E aí, enfim, isso acaba
sendo mais negativo do que positivo, né? E aí acho que as pessoas também podem confundir de achar que é pra fazer tipo de qualquer jeito. Então também não é isso, né? Então é pra sim buscar a melhoria contínua e o desenvolvimento pessoal e profissional, né? E também não é fazer as coisas de qualquer jeito, sem ter um momento de reflexão, sem entender como é que tu pode melhorar aquilo, né? Então é ter esse equilíbrio entre o querer fazer um bom trabalho, mas não exagerar, e o fazer um bom trabalho, e não fazer tipo uma coisa que seja, né, de qualquer jeito, né? Então ter essa vontade de estar ali tentando sempre evoluir, né? Eito. Então, acho que você definiu já bastante assim o que é o tema, né? Agora, por que é importante falar sobre perfeccionismo e os efeitos, né? Sobre É. isso. Bom, acho que o desenho simples, né, ele tem muito a ver com a criatividade, né, com a criação, né? Então, para a gente criar, a gente precisa entrar nesse estado de flow, né, que algumas pessoas chamam, que é esse fluxo, né, que tu te sente ali sem julgamentos, né, e aí tu consegue fluir realmente. E aí não dá para tu travar. E o perfeccionismo, ele te impede de fluir, de criar, porque você tá o tempo inteiro achando que tá fazendo alguma coisa errada, né? E que tu vai errar, e que aí tu fica com medo do erro e tudo mais. Então isso te impede de fluir num projeto de desenho simples, num projeto de facilitação visual. Eu lembro até de uma história, né, de uma das alunas do Expert Visual que foi marcante, porque ela comentou comigo, né, que ela tinha visto o jeito que eu tinha desenhado o logo do WhatsApp num painel de facilitação visual. E o logo que eu tinha desenhado do WhatsApp, ele não estava perfeito, né? Ele estava ali, assim, normal, vamos dizer, botar entre aspas aqui, normal. Assim, dava para entender que era o logo do WhatsApp, mas não estava assim, porra, maravilhoso. E aí ela olhou e comentou, né? Que para ela foi uma libertação muito grande ela ter me visto, porque, claro, ela tem uma consideração grande comigo, por eu ser a professora dela, né, de alguma forma ali no Expert Visual. E aí, quando ela viu o jeito que eu fiz o logo do WhatsApp, para ela foi tipo uma libertação. Porque ela tinha há pouco tempo tentado fazer o logo do WhatsApp e ela fez assim, sei lá, umas 10 vezes e nenhuma das vezes ela achava que estava bom o suficiente para ser colocado no painel de facilitação visual. E aí, quando ela viu o jeito que eu fiz, ela falou assim: Nossa, mas dá para eu fazer desse jeito, tá tudo bem, né? Então, é mais. Até porque os desenhos simples, eles são muito mais sobre essa comunicação. Se a pessoa entende que aquilo é um logo do WhatsApp, não precisa ser o melhor logo do WhatsApp do mundo, né? Senão era só tu ir lá e pegar o logo real e colocar no painel. E não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de uma outra técnica aqui. Então, para mim foi bem marcante porque ela falou isso, né? Como foi uma libertação para ela e como ela estava perdendo muito tempo na hora de criar um painel, porque ela ficava nessa de ficar fazendo muitas vezes o mesmo desenho, porque nunca estava bom e tinha que sempre melhorar e podia estar melhor. Então é essa cobrança que acaba acontecendo, né? Quando a gente fala do perfeccionismo, né? As pessoas elas podem reconhecer também alguns comportamentos desses e alguns sentimentos que elas têm e entender que elas estão passando por isso. Porque pode ser que eu não tenha essa visão de que, eu sou perfeccionista. Mas eu tenho esse comportamento de ficar fazendo 50 vezes o mesmo desenho, achando que todos eles estão ruins. Então, isso é um comportamento que é importante de estar atento na hora de trabalhar com desenho simples para conseguir renda extra. Porque aí tu consegue criar consciência a respeito dessa situação e consegue fazer novas escolhas, né? Então, enfim, a gente precisa conhecer os nossos defeitos, né? Precisa conhecer os comportamentos que não estão agregando a nossa vida para poder mudar isso, né? Para poder fazer novas escolhas. Então, por isso que é importante falar do perfeccionismo dentro da área dos desenhos simples, para que vocês possam identificar, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam identificar se elas têm algumas dessas ações que elas fazem no dia a dia, porque isso pode acender um sinal de alerta para ela, né? E aí eu me identifico bastante com esse tema, porque eu me vejo
como uma pessoa perfeccionista, né? Ai, nossa, mas a gente até brincou, né? Quando a gente foi falar sobre esse tema antes de gravar, que é o que a galera usa muito no qual é o seu defeito, né? Em entrevista de emprego. Ai, é que eu sou perfeccionista. Mas assim, é real, tem várias implicações que são ruins dentro desse tipo de comportamento, né? E eu tenho essa cobrança interna, né, do perfeccionismo, mas eu acho que eu já melhorei bastante, justamente por estar desenvolvendo essa consciência a respeito disso. E porque, como eu já sofri muito com essas ações, com achar que eu não era tão boa, que eu não era boa o suficiente para trabalhar com a facilitação visual ou para cobrar, né, os meus trabalhos e tudo mais, eu passei a entender que eu tinha que olhar para isso, né? Então, eu achava que esse trabalho não tinha valor, né? Ou que eu não poderia cobrar por ele, né? E eu perdi muito tempo e muito dinheiro por conta desse comportamento. Eu me lembro que em 2017 eu fui fazer um trabalho para Ipiranga, que é uma empresa grande, né? E é isso, né? Volta e meia a gente, muitas vezes, na verdade, a gente trabalha com grandes clientes, né? Do mundo corporativo, multinacionais e tudo mais. Então, tu fica ali, né? Meio, tipo, apreensivo na hora de fazer algum trabalho desse. Ah, como é que eles vão achar? Como é que vai ser? Como é que eles vão me tratar? Como é que vai ser? E aí era um trabalho para Ipiranga que a gente tinha que fazer vídeos em facilitação visual. E nessa época, a gente ainda não tinha céu azul. E eu tava. Antes, tinha uma pessoa que fazia o atendimento dos vídeos. E aí, nesse projeto especificamente, eu faria o atendimento e a criação. E aí, eu tinha uma doideira na minha cabeça de que eu achava que o cliente não ia gostar dos meus desenhos. E que ele ia criticar, assim, muito, assim, que não ia ser bom e que não ia dar certo, que eles não iam gostar, e que eles iam falar na minha cara, e que eu não ia saber como reagir, e que ia ser muito ruim. Então eu ficava muito, muito nervosa. Eu me lembro de ligar pra minha mãe, chorando, sendo que eu tinha 27 anos, e falar assim, e agora? Eu não sei se eles vão gostar do painel que eu fiz, dos desenhos que eu fiz, porque tinha que desenhar vários postos de gasolina. E eu achava bem difícil de desenhar posto de gasolina. Então eu não achava que os postos de gasolina que eu tinha desenhado estavam bons o suficientes para o projeto. E aí eu achava que eles iam vetar os meus postos de gasolina e que ia ser horrível e que eles não iam gostar e aí eu conversando com a minha mãe, a sorte também é que minha mãe é psicóloga, aí ela me ajuda bastante nesses processos. E aí a gente ficou conversando, né? E ela ficou ali me ajudando a entender, né, da onde que estava vindo essa insegurança. E mais do que isso, eu acho que o que foi bom nesse processo foi que eu fui tentando entender, tá, beleza, eu fiz o posto de gasolina, eu fiz os desenhos da melhor maneira que eu consegui, no tempo que eu tinha, com os recursos que eu tinha disponível. Se eles não gostarem, eles têm o direito de não gostar. Eles têm o direito de dizer que tá ruim e que não tá bom o suficiente para esse projeto e tudo mais. E aí, se isso acontecer, o que eu vou ter que fazer é lidar com isso, ou eu posso tentar desenhar melhor, de acordo com o feedback deles, ou eu posso chamar uma outra pessoa para fazer essa parte no meu lugar, ou eu posso, enfim, no pior dos casos, eles vão cancelar o projeto e eu não vou ganhar por isso. E meio que é isso, assim, sabe? Então, eu fui tentando também entender quais eram as consequências reais, né? Porque quando a gente tá nesse mundo da ilusão desse patamar, né, que tem que se chegar, a gente cria histórias muito loucas na nossa cabeça. E aí é importante a gente trazer pra realidade. E a realidade era essa. No pior dos casos, eles iam cancelar o projeto e eu ia ter aprendido pra caramba nesse projeto. Então, era isso. E deu tudo certo, tá? Ninguém falou nada, absolutamente nada dos meus postos de gasolina. Todo mundo aprovou tudo e tava tudo certo. Então, nessa hora, é que eu comecei a perceber, talvez eu seja meio maluca realmente. Então, preciso entender como lidar com isso internamente pra, enfim, né, ser mais feliz no final das contas, porque eu sofri muito nesse projeto e foi muito traumático. E aí pode ser diferente disso, né? Então, acho que
Eu tava, né, falei pra ti, né, amigo, será que eu falo sobre isso? Porque é tão ridícula essa história. Hoje em dia eu olho pra ela, né, sei dela e penso, nossa, como eu era imatura, já veio mil julgamentos também na minha cabeça. Mas faz parte de quem eu sou, então resolvi trazer também pra que caso vocês tenham pitis malucos também, saibam que eu já passei por isso em 2017. Grave, porque isso também é uma forma de mostrar a imperfeição, né? Exatamente. Não sou perfeita. E aí, e também eu acho que foi muito legal como você traz que realmente essas questões não são brincadeira, né? Tipo, não, em algum momento no RH pode ter sido levado como isso, mas realmente trazem problemas, assim. Eu acho que é um grande inimigo, assim, do empreendedorismo, de uma forma geral, né? Uhum. É o E, inimigo da vida, né? total, E quais os benefícios de entender sobre como o perfeccionismo pode te afetar a fazer uma renda extra? É, bom, eu acho assim, a gente só consegue lidar com um problema quando a gente entende sobre ele, né? Se a gente não sabe que ele existe ou se a gente não entende sobre ele, né, a gente não tem como lidar com ele. Por isso que a gente tá falando sobre isso aqui. E aí, especificamente, muitas pessoas, a gente está fazendo, rodando uma pesquisa agora, né? E porque a gente está sempre querendo saber o que as pessoas têm de problemas e como que a gente pode ajudar elas a fazer a renda extra de 2 a 5 mil reais no mês com os desenhos simples e tudo mais. E várias pessoas responderam que essa questão do perfeccionismo é um problema, é o que impede elas de conseguir fazer renda extra. Por isso que a gente trouxe esse assunto e eu também me identifiquei e os alunos do Expert Visual também falam sobre isso, né? Então é importante a gente trazer lucidez e consciência a respeito desse assunto, né? E aí, a partir do momento que tu entende que o problema existe, tu pode fazer novas escolhas, né? Porque tu vai ter mais consciência desses padrões de comportamento e quais são os gatilhos que te deixam assim. E aí, a partir do momento que tu entende o problema, entende os comportamentos desse problema, né, que tu tem, quais são os gatilhos que fazem te levar a esse tipo de comportamento e de sentimento, aí tu pode criar estratégias que te apoiam a não sofrer tanto, ou não sofrer, com isso, né? E aí vai fazer com que tu fique mais feliz, né? E consiga fazer os trabalhos de desenho simples, ganhando efetivamente dinheiro e fazendo a renda extra, né? Então é super importante estar consciente disso para entender como é possível modificar essa questão internamente, né? O que que acontece se a pessoa continuar com esse comportamento perfeccionista? Bom, então são várias consequências, né? Mas uma delas, que é a do perfeccionismo, assim, é a vontade de. Acaba que quando a gente é perfeccionista, a gente fica com uma vontade muito grande de querer agradar aos outros, né? E aí o olhar do outro, ele conta muito, né? Ele importa bastante na minha imagem, na minha autoimagem, né? No que eu entendo de quem eu sou e tal. E a gente quer passar essa impressão de que é perfeito, e aí eu fico querendo defender essa minha autoimagem de ser perfeita. E aí isso faz com que os outros tenham mais poder sobre mim mesma do que eu. Então o olhar do outro é que define quem eu sou, porque eu tô o tempo inteiro querendo agradar o outro. Então, se eu quero ser o tempo inteiro legal contigo, eu vou fazer algumas coisas que talvez não sejam boas pra mim só porque eu quero te agradar. E só porque eu quero que tu ache que eu sou legal, que eu sou perfeita. E aí isso faz com que eu tenha uma vida miserável. E principalmente que eu fique desempoderada de mim mesma, assim. Eu não sei se eu gosto tanto dessa palavra, mas assim, desempoderada no sentido de que o poder sobre mim está no outro e não em mim mesma. E não em quem eu sou e no que eu faço. Então, causa, assim, uma consequência muito ruim mesmo, assim, sabe? De verdade. E uma das grandes ironias desse processo de perfeccionismo, de achar que tem que ser tudo perfeito, é a procrastinação. Então, pelo fato de que quando a gente é perfeccionista, a gente não quer errar, a gente leva isso ao extremo a ponto de não querer fazer nada e de ficar procrastinando a ação, porque se a gente for fazer a ação, ela não vai sair do jeito que a gente gostaria, a gente vai errar
E aí a gente não faz. E fica procrastinando o tempo inteiro. Até a questão da procrastinação, eu desconfio do que eu já conversei com algumas pessoas, que também é um assunto que a gente pode trabalhar aqui no empreendedorismo visual, porque é um comportamento que também é nocivo para você que quer fazer renda extra de 2 a 5 mil reais no mês. Então, se você tá ouvindo isso aqui e é um procrastinador, comente aqui, por favor. Então, é isso que acaba acontecendo, assim, a gente cria essa autossabotagem só para evitar o erro, porque se a gente errar, as pessoas vão saber que a gente não é perfeito e aí isso vai ser muito ruim, entendeu? Então, é terrível, assim, essa sensação de ficar procrastinando e no final das contas não fazer nada, né? Além disso, tem outra coisa que acaba acontecendo, é que a pessoa perfeccionista, por esse medo ao erro, né, de errar, ela tem aversão ao risco. E quem tem aversão ao risco, essa pessoa ela não tenta coisas novas. Ela não testa, ela não se joga, ela fica com medo. E aí isso é péssimo para criatividade e para inovação, porque fica tudo travado. Então tu não inova, tu não cria nada novo, tu não testa, porque tu tá ali morrendo de medo de fazer qualquer coisa, porque como é que tu vai fazer e daí se não der certo, como é que tu não consegue lidar com isso? E se não der certo? Ferrou, se não der certo vai ser muito ruim. Então, porque as pessoas vão saber que eu não sou perfeita. Então, né, isso é muito tenso, né, pra quem é perfeccionista, né. Além disso, se a pessoa seguir nesse padrão, né, de perfeccionismo, ela pode chegar a ter crises existenciais, porque ela se deixa levar por esses pensamentos de não ser tão bom o suficiente e cria uma obsessão ao erro. Isso é uma coisa que eu tenho bastante também, que, sei lá, eu erro alguma parte, alguma coisa, e eu fico ali focada nisso. Eu não deveria ter feito desse jeito, por que eu fiz isso? Nossa, isso foi muito ruim, foi terrível, as pessoas não vão mais me amar por causa disso, não vão gostar de mim, ninguém vai mais me contratar, não sei o quê. Então, esse tipo de pensamento obsessivo que faz com que tu passe a poder ter uma crise existencial, porque tu não consegue lidar com essa constante sensação de frustração de não atingir o teu objetivo, porque o teu objetivo nunca vai ser atingido porque tu tem uma expectativa tão grande de uma coisa que tu tem que cumprir que tu nunca chega lá, né? Sempre tu tem que ter mais, tem que entregar mais, não tá bom o suficiente. E aí isso também gera uma sensação de culpa, de que tu, putz, não vai conseguir chegar onde tu gostaria, e aí tu te sente culpada, tu te sente envergonhada, e aí pode até evoluir para casos de depressão ou de ansiedade. Então, olha quão sério é tu entender, né, a fundo sobre o perfeccionismo, né? E aí tu passa a desenvolver uma doença. E isso é muito ruim, obviamente, e aí fica até mais, obviamente, quem está doente fica mais difícil de conseguir trabalhar e ganhar dinheiro e fazer renda extra e tudo mais. Então, assim, uma dor muito grande e que pode atingir muitas pessoas e que realmente é sério, assim, né? Eu acho até que assim, para finalizar sobre o que pode acontecer se a pessoa continuar com esses comportamentos perfeccionistas, né? É que ela acaba também tendo essa sensação de que tudo ela leva pro pessoal, né? Como ela tem essa dificuldade de lidar com os erros, com os próprios erros, né? Ela não quer que os outros saibam que ela erra, ela acaba levando tudo muito pro pessoal. O perfeccionista, ele não gosta de ser criticado, né? Eles não gostam de errar. E isso faz com que a gente fique muito na defensiva, né? E a gente se sente atacado o tempo todo. A gente não consegue se separar do próprio trabalho. Então, sei lá, eu fiz alguma coisa no meu trabalho, alguém vai lá e vai criticar meu trabalho, mas tá tudo bem, porque eu sei que eu sou um ser humano muito mais complexo do que aquele erro que eu cometi naquele meu painel visual, por exemplo. Mas se eu sou perfeccionista, não. Eu acho que a pessoa tá me atacando pessoalmente e eu não consigo lidar com isso, né? E aí isso é muito ruim também pra tu conseguir ter feedback do cliente. Que é até o exemplo que eu dei da Ipiranga, do projeto que eu participei. Que eu não ia aguentar
ter o feedback do cliente, porque eu achava que aquilo ia ser muito terrível pra mim, ia me sentir atacada, eu ficava na defensiva e eu não gostava de ser criticada e não gostava de que, né, que as pessoas vissem que eu errei. E que não é necessariamente um erro, é só uma questão de, eu prefiro de um outro jeito e tudo mais. Então tu vai começar a não estar aberto a ganhar feedbacks. E isso também é muito ruim, porque se tu não tem um feedback, que é essa visão do outro de como que tu pode melhorar, e que aí tu pode internalizar ou não, tu não consegue evoluir, né? Como ser humano, como profissional. Então, e essa questão do feedback é uma coisa também que a gente tá falando cada vez mais, né, amigo? Então, também é um outro assunto que a gente pode trazer no empreendedorismo visual. Se vocês querem saber mais sobre feedback, também comente aqui. Mas eu acho que é um pouco esse caos terrível que pode acontecer se você continuar insistindo em achar que tem que ser perfeccionista para trabalhar com desenho simples e para fazer renda extra. Apenas isso. Complicações seríssimas. Então, vamos pensar aí qual é a luz no fim do túnel para a galera, né? Como que a pessoa pode mudar essa mentalidade de perfeccionismo para conseguir fazer sua renda extra? Bom, a gente, né, joga lá embaixo, agora vamos tentar a esperança, gente. Bom, eu acho que sim. O primeiro passo é reconhecer, né? Tipo, admitir, entender que isso é um problema pra você, né? E pra tu poder saber como lidar com isso, né? E aí, eu acho que é tentar integrar o erro, né? Entender que o erro, ele é um aprendizado. Tem aquele ditado popular, né? É errando que se aprende. Então, esse ditado popular, ele não é à toa, ele é realmente uma verdade. Errando, tu vai aprender. Tu pode aprender de outros jeitos? Pode, mas quando tu erra, tu pode transformar esse erro em um aprendizado e não ficar ali se martirizando e achando que foi terrível, que as pessoas não vão mais gostar de ti, que ninguém vai mais te contratar nunca mais. Então não pense desse jeito, assim, entenda que aquilo é um aprendizado que tu vai ter e que aprendizados são bons para a nossa vida, né? E outra coisa que pode ajudar nesse processo de mudar a mentalidade perfeccionista é celebrar as pequenas vitórias todos os dias. Todos os dias, né, na nossa vida, a gente, né, tem 24 horas ali que a gente tá vivendo, tá acordada, né, todos os dias. E tem coisas boas que acontecem no nosso dia. E tá conectado com essas grandes vitórias, né, e dar luz a essas grandes vitórias é muito importante. Porque aí tu vai ter gratidão ao processo, né? É realmente entender que a jornada, que é uma jornada, né? E que tu pode curtir essa jornada. Então, todos os dias ali, chegar no final do dia, pensar contigo mesmo, não, hoje foi muito bom porque eu consegui fazer isso muito bem, isso também foi legal, eu me superei nisso, naquilo, isso foi bom. Sempre tem coisas boas, é trazer esse olhar apreciativo para a tua própria vida, para os teus próprios projetos, para as coisas que tu conquistou naquele dia e celebrar essas pequenas vitórias, não, porque a grande vitória ela é feita de pequenas vitórias. Olha que bonito isso, mas é verdade. Então, eu acho que tem isso da celebração, integrar o erro, entendendo que o erro é um aprendizado. E também uma coisa que ajuda bastante é parar de se comparar com os outros. Então não adianta nada tu ficar se comparando comigo, tu comparar a tua vida com a minha, os teus resultados com os meus. É importante tu te comparar consigo mesmo, o teu eu do passado. Isso é o que vai fazer com que tu possa evoluir, porque a gente tá sempre melhorando, né? Pelo menos assim, o ideal é isso, né? Que a gente esteja sempre caminhando pra frente. Então, a gente vai ser sempre melhor no dia seguinte do que a gente foi no dia anterior. Porque a gente tá, se a gente tiver consciência do processo que a gente tá vivendo, né? Então é isso, é celebrar as pequenas conquistas, entender que os erros são aprendizados, reconhecer esses problemas, e aí a partir disso, tu vai estar sempre em evolução, se comparando consigo mesmo. E aí, ainda mais especificamente, no caso dos desenhos simples, se tu estiver querendo, por exemplo, se comparar em relação a desenhos, cada vez que tu desenha, melhor tu fica. Então, quanto mais tu desenha, melhor tu fica e tu tá sempre melhorando. Não tem como ficar pior em relação ao desenho. Então, assim, é uma profissão maravilhosa, porque tu tá, assim, ó, sempre em constante evolução. Quanto mais tu faz, melhor tu fica. Quanto antes tu começa, mais cedo tu chega lá. A gente fala isso sempre também. Então, é isso, assim, para de se comparar com os outros, se compara somente contigo mesma. E aí, isso vai mudar várias chavinhas aí de mentalidade de perfeccionismo na tua cabeça.
É isso. Então, esse é o caminho. Esse é o É um caminho. caminho. Você tem dicas práticas assim para a pessoa que enfrentaram o perfeccionismo? Sim, acho que tem assim umas 4 tarefas que tu pode fazer para colocar em prática esse novo pensamento e aí se libertar de vez do perfeccionismo e poder então fazer renda extra, né? A primeira tarefa, né, que tu pode fazer real, assim, prática real, dica prática, é entender o que é sucesso para ti. Isso é uma coisa que a gente fala muito também no Expert Visual, nosso curso, para que tu consiga definir o que é sucesso para ti. Porque aí isso vai estar na tua mão e não na mão dos outros. Existe toda essa sensação de que tu tem que ficar, quando tu é perfeccionista, tu tem que ficar agradando aos outros, né? E a gente sabe que tem algumas pressões aí sociais que acabam acontecendo e que tu pode evitar isso, né? E aí se empoderar de ti mesmo, de entender. Para mim, sucesso é dentro da facilitação visual, dentro da área de desenho simples, dentro da renda extra. O que é sucesso para mim? É realmente eu conquistar os meus R$ 2.000 no mês, ou R$ 5.000 no mês, ou fazer tantos projetos, ou fazer esse tipo de projeto. O que é sucesso para ti, né? Tu poder ter a liberdade financeira, é tu poder ter liberdade geográfica, é tu trabalhar em qualquer lugar, é tu aprender, enfim, tem várias coisas, né? E aí tu precisa definir para ti mesmo, e não deixar os outros definirem por ti, né? Então, definir o que é sucesso é super importante para tu poder te livrar dessa coisa de perfeccionismo, porque aí vai ser tu contigo mesmo ali do que tu acha que é importante para ti, e aí definindo isso fica mais fácil de viver o teu dia a dia perseguindo esse desejo de sucesso, né? Essa definição de sucesso que tu fez para ti mesmo, né? Isso é a primeira dica. A segunda dica é incluir processos de autoavaliação na sua jornada, nos seus projetos, né? Então, ter esse momento de reflexão em cada projeto que tu realizou, em cada painel criado, tu parar e analisar. Isso também a gente fala muito no Expert Visual, que é assim que tu aprende, né? Então tu olha com calma o que tu fez no projeto, num painel visual, e aí tem aquela técnicazinha também de feedback, de auto-feedback, que pode ser o que aconteceu de bom, então o que é o que bom desse painel, desse projeto, o que é o que pena, que não foi tão bom, e o que é o que tal, e o que eu posso fazer diferente na próxima, né? Então, pensar nisso, só que bom, que pena e que tal. O que foi bom, o que não foi tão bom, e o que eu posso fazer de diferente no projeto. Então, trazer esse momento de autoavaliação e registrar isso, ok? Não ser uma coisa mental simplesmente, porque a nossa cabeça, ela nos trai, o nosso cérebro, ele é traiçoeiro, e aí tu vai esquecer, vai sequelar, e aí quando tu vê, tu vai estar cometendo os mesmos erros de novo, e vai estar ali batendo com a cabeça na parede. Então, analise, faça essa autoavaliação e anote. Registre em algum lugar, né? De preferência visualmente. E, bom, essa é a segunda dica. A terceira dica é postar. Sim, postar, independente de se você tenha gostado ou não do trabalho que você fez, do painel visual que você fez. Porque isso vai te ajudar a divulgar o teu trabalho, independente da tua própria visão. Como a gente já sabe, depois que tu identificou que tu é meio maluquinho, que tu tem ali essa coisa de ser meio perfeccionista, calma. Espera um pouco, não deixa com que isso te trave a ponto de tu não querer divulgar o teu trabalho, divulgue ele mesmo assim. Posta na internet, posta no Instagram, posta no LinkedIn, posta no teu site, tá? Publica isso, divulga, porque muitas vezes nós somos mais críticos com a gente mesmo do que os outros. E aí isso acaba acontecendo direto também comigo, que, sei lá, eu acho que não tá tão bom um painel, e aí eu vou lá e recebo um monte de elogio e vejo que na verdade é a minha visão que está deturpada em relação ao meu próprio trabalho. Então, tu já fez um momento de autoavaliação, tu já tá consciente do teu processo, de como que tu pode melhorar, vai lá e mostra isso pro mundo, sabe? E vê o feedback das pessoas e entrega isso também, de que tu tá ali divulgando e isso vai te trazer a renda extra, porque se tu não divulgar e tu esperar pra divulgar só o que tu acha que tá
a coisa mais incrível do mundo, vai ser mais difícil de tu conseguir projeto, de tu conseguir trabalho, porque, né, vai demorar mais tempo, enfim. Então, por isso, terceira dica é postar, independente do que você tenha achado do seu painel de facilitação visual, dos seus desenhos simples. E a quarta dica prática é, tô até com ele aqui, ler este livro maravilhoso da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Aqui tem muitos insights, muitos aprendizados, muitas reflexões bacanas para pessoas que têm essa dificuldade, que se acham perfeccionistas, né? E que esse comportamento perfeccionista faz com que te impeça de estar aí na tua melhor performance, de estar vivendo uma vida plena, de estar conquistando renda extra de 2 a 5 mil reais no mês. Então, leia esse livro. Se você for uma pessoa que não gosta de ler, você pode assistir ao vídeo do TED. TED, para quem não sabe, é um evento que acontece no mundo inteiro, em que tem várias palestras, né, com pessoas muito interessantes do mundo todo. E a Brené Brown, que é essa mulher, fez um vídeo que se chama O Poder da Vulnerabilidade. Então, procure no YouTube O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown. É um TED, tem em português, tem legendado, tem de tudo que é tipo de idioma. Então, procure e assista o vídeo, porque ela também dá várias dicas boas sobre essa questão de perfeccionismo. E aí, para fechar, né, até para trazer um dos insights que ela fala no livro, qual seria o remédio para o perfeccionismo, né? E a resposta que ela dá é autenticidade. Então, permitir que os outros vejam como você é conseguir expressar a sua vulnerabilidade e mostrar quem tu é, e ser autêntico é o melhor que a gente pode ser na nossa vida, porque ninguém é igual a ninguém e só a gente é igual a gente mesmo. Então, abrace a sua autenticidade com toda a sua vulnerabilidade, porque é isso também que nos conecta como seres humanos. E é isso que a gente acha interessante. A gente não gosta de aquela pessoa que é toda fake, né? De alguma forma, o nosso cérebro ele consegue identificar quando a pessoa tá sendo... tá tentando ele fingir que é uma coisa que ela não é. Então, não seja isso, assim, tipo, tá tranquilo, todo mundo erra, todo mundo comete erros. É legal tu querer evoluir, mas não deixa isso te travar pra conquistar tua renda extra. E, enfim, eu acho que o recado está dado, não é mesmo, amigo? Tá dado. O que as pessoas falam muito, né? Feito é melhor que perfeito. Total, exatamente. Muito isso. Feito é melhor do que perfeito, gente. E é melhor mesmo, né? Hoje foi o dia para explicar por que que é melhor, né? Porque o Aham. perfeito te trava e te causa vários problemas, então nem pense no perfeito, pense no feito. Não existe, essa perfeição não Né? existe, né? É isso, é uma ilusão, né? Total. E eu acho que é por isso aí. Hoje é isso, né, Ru? É isso, 20º episódio, então, do empreendedorismo visual. Tá Perfeito. bom? Ou o pessoal quer mais? Se quer mais o quê? Acho que Comentem, aí, fala, sigam a gente. perfeito. É isso. Valeu então, gente. Até a próxima. Até a próxima.